preços da soja começaram a semana trabalhando no vermelho nessa segunda-feira. As cotações fecharam com um pouco mais de 10 pontos de baixa nos principais contratos lá no mercado futuro norte-americano, mas durante o dia chegaram a perder mais de 30 pontos. Os futuros também do óleo de soja e do farelo de soja também recuaram. Nós temos um cenário às margens dos fundamentos que traz bastante preocupação, fundamentos ainda bastante fortes, e eles acabaram se chocando e nós tivemos, portanto, esse fechamento no vermelho nesse início de semana. Para nos ajudar a entender esse movimento, para nos ajudar a entender como isso vai seguir impactando nas cotações e também para nos trazer informações direto das lavouras brasileiras de soja, aí na sua fase de conclusão, conversa conosco o Rafael Mandarino, diretor da Ag Resource, que já está conosco direto de Lucas, no Rio Verde, no estado de Mato Grosso. Rafael, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer ter você com a gente. Boa tarde, Carla, um prazer é nosso, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Exatamente, tivemos muita volatilidade hoje, né? E é bem surpreendente, né, Rafael? Porque a gente está vindo de uma semana que também foi bastante volátil e terminou com aquela notícia na sexta-feira de que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento. As commodities enlouqueceram no final do dia e hoje a gente começou com certa estabilidade, amanhã, porque durante a madrugada já tivemos uma turbulência, mas depois vimos, né, as cotações tentarem certa estabilidade, pois depois mudou todo o cenário e a gente fechou no vermelho, portanto. É essa volatilidade se refletindo em Chicago para a gente terminar o dia dessa forma? Carla, eu acho que são alguns pontos, tá? Então, nessa perspectiva, a gente vem desde uma semana passada numa discrepância dos dados, tanto do USDA como uma Conab, né, com os números bastante divergentes, né? E aí, gostaria de parabenizar a Conab já aqui para todo o Brasil. Acho que fez um excelente trabalho, um corte significativo, sim, mas que trouxe uma realidade mesmo do que a gente está observando. O nosso número está bem em linha com o que eles trouxeram, no que eles acreditam. Eu acho que hoje, além da perspectiva de provocações entre Rússia, Estados Unidos, né, a Ucrânia mesmo no meio do caminho, vamos dizer assim, pagando o pato, né, a gente vê sim os modelos climáticos adicionando um pouco mais de chuvas nos períodos de 11 a 15 dias para a Argentina e para o sul do Brasil, já num cenário de, obviamente, de que essas próximas 5, 8 semanas, o Hard News vai ser realmente a Argentina, de como é que as lavouras estão por lá, né? Como é que, de fato, está se consolidando a produção por lá. Então, se a gente tem um pouco de chuva, isso traz também uma certa volatilidade, mas nada que possa realmente trazer uma mudança, porque logo em seguida, após esses 15 dias, a gente vê o retorno de um calor, um retorno de uma seca, e isso deve perdurar ao longo desse março, abril, maio, na nossa visão aqui com o nosso meteorologista. Realmente isso aperta ainda o cenário. Então, eu acho que tem um pouco de mercado climático, tem um pouco de toda essa tensão geopolítica, mas sim também essa indefinição para um trader, né, que não está no campo, não está girando, né, lá pensando em Bolsa de Chicago, que está olhando realmente 1, 2 semanas para frente. Isso vai trazer volatilidade, sim. Fundos vendidos, obviamente, também trazendo um pouco de pressão e botando, né, um pouco desse dinheiro no bolso. A gente falar que a gente teve um rally aí, né, num curto período de tempo, daqueles 12,70 para os patamares de agora, né, 15,70, 15,60, 15,90 chegamos a bater. Enfim, nada faz mais sentido do que colocar um pouco do dinheiro no bolso também no mercado, pensando realmente nesses preços. Ainda mais quando a gente fala de um movimento especulativo que está diante de um quadro, né? Você citou a questão da tensão geopolítica. Num quadro onde a gente tem essas tensões passando por uma escalada, é natural que eles olhem também para o que é mais oportuno e, de fato, para colocar dinheiro no bolso, né, Rafael? Com certeza, e eu acho que vem a calhar o comentário da inflação também americana, né? 7,5 é um número bastante expressivo, né? Se a gente olhar realmente com cautela para esse número e a gente acompanhar de que o índice de commodities americano tende a ter um acompanhamento em relação ao índice de inflação, a gente tem sim, né, um movimento aí de alta, um movimento de recuperação desses preços. Obviamente que a gente, em função de toda essa puxada, né, em um curto período de tempo, isso traz bastante volatilidade. Lembrando que essa inflação americana é a maior desde a década de 80, né? 1982, 83, a gente está aí
com o maior valor desse CPI americano. E, Rafael, quando a gente puxa essa questão da inflação americana, a tua preocupação ou a tua atenção está voltada principalmente para a movimentação do dólar e como isso pode mexer também com o comportamento dos fundos e das commodities? É essa relação que nós temos que fazer? Sim, e principalmente pensando todo esse movimento hawkish aí do Banco Central americano, né, que deve estar trazendo uma elevação nas taxas de juros. Nessa perspectiva, a gente, né, por se tratar de uma firma americana, a gente está localizado, né, lá em Chicago mesmo, e a conversa realmente ela acontece ali no pitch. Na nossa visão, realmente, a gente acredita que o Fed ele deve ser mais agressivo do que ele vem se mostrando, né, e a gente deve ver uma mudança aí não de 0,25, talvez de meio, né, há uma projeção de que a gente, em um curto período de tempo, chegue a bater 1% aí, nessa taxa de juros. Inclusive, ainda, quem sabe, nesse ano. Inclusive, marcaram ali uma reunião extraordinária, né, os membros do Federal Reserve, para tratar desse assunto, porque nos seus últimos comunicados a declaração é de que iam mexer nos juros somente no mês de março. Me parece que vão ter que pensar ou repensar essa estratégia, né? Eu não sei exatamente se vai ter alguma mudança antecipada, mas março, realmente, aqui no que a gente vem conversando, discutindo, é um ponto importante. Caso não seja feito, é até um pouco preocupante, né, para se controlar esse dragão da inflação que a gente tem tanta experiência, né? É verdade. A gente sabe lidar com ele. Rafael, você citou também a questão da indefinição da safra sul-americana. Que pontos ainda te preocupam e quanto o mercado ainda poderia precificar dessas definições que estão por vir? Nós estamos com a colheita do Brasil em andamento, onde é possível acontecer, e essa fase de tentativa de conclusão da safra argentina depois de tantos problemas, uma melhora que traz algum fôlego, depois, como você mesmo também colocou, a situação volta. Então, começando a olhar para os fundamentos e falando dessa questão da oferta, que definições o mercado espera e ainda pode precificar daqui em diante em Chicago? Eu acho que, olhando para a América Latina como um todo, obviamente que a gente tem um Paraguai que sofreu bastante, eu vou começar por ele, vou crescendo em área, tá? Esse Paraguai, ele tem uma perspectiva de continuar sofrendo com calores excessivos, ausência de uma chuva que possa reverter qualquer quadro, e de fato a quebra é bastante expressiva. Estou falando de um Paraguai que deveria estar produzindo algo próximo dos 10 milhões e está produzindo 5 ou menos, tá? Ou seja, mais da metade a gente está tendo de quebra no Paraguai. Se eu falar de uma Argentina, a gente já trazia na semana passada um número de 41 milhões, mas eu não sei se esse número ele é capaz de ser atingido mesmo, né, ao avançar da cultura como um todo. A gente tem momentos cruciais aí de canivete, enchimento, né, algumas florações que passamos e alguma soja mais tardia que está passando por agora no momento, né? Então, isso pode impactar e pode roubar um pouco dessa produção também, mas esse número de 41 já é bastante expressiva a queda diante de uma Argentina que estava cotada para produzir aí 48, 50 milhões na soja, mesmo com aquela redução de área que a gente veio falando, né, na virada do ano aí, que seria a menor área dos últimos 15 anos, mas numa perspectiva de que produzissem mais mesmo. E aí eu falo de Brasil com esse número de 125,04, é o número da GeoResource, tá? Esse número, eu acredito que ele é um número que ele está num cenário já tentando trazer uma realidade final da safra, né? Mas ele pode sofrer algum ajuste, sim, né? Pensando em algumas áreas de Mato Grosso do Sul ainda, a gente está falando de um Brasil com 26%, 25% colhido, ou seja, tem muita área. Aqui no Mato Grosso, a gente está passando pelo 63, e para quem não sabe, o 63 é praticamente 50% da soja do estado do Mato Grosso, né? Então, serve como uma representatividade? Serve, e eu acredito que o comentário a soja ela foi muito bem colhida no Mato Grosso como um todo. A gente está falando no Mato Grosso de 60% acima de colheita já, mas esse terço final, vamos falar 65 que seja, esse finalzinho, ele está sofrendo. A gente já ouviu falar de alguns produtores com abandono de algumas áreas, né, pequenas, comparativamente para uma área do Mato Grosso, né, que a gente sabe que as fazendas são maiores, né, territorialmente falando, mas largando, por exemplo, 30, 60, 70, 80 hectares, né, para trás, porque realmente não vale a pena dentro de uma perspectiva do custo e a premissa de avançar um safrinha, né, que tem bastante chuva aí
projetada, e a gente aposta num safrinha que deve ser um safrinha que deve ser capaz de reverter esse quadro que a gente vê desde o ano passado com um bom aperto em relação a esse milho. Mas, falando em sul do Brasil, aí a gente já coloca realmente o centro-sul com uma perspectiva de retorno de calor, ausência de chuva, apesar dessas chuvas que eu mencionei, 11 a 15 dias, isso ainda pode impactar nesse safrinha até o final dele. A gente está trazendo um número de 85 milhões para o safrinha, a Conab trouxe 86, tem gente ainda falando em 90, eu não acredito. Eu acredito que, assim, dentro de uma premissa de um safrinha caminhando bem, a gente pode estar trabalhando realmente com esses 85, já prevendo que é um ano que tem muita cigarrinha, é um ano que tem muita pressão aí de doenças, né? A gente tem algumas dificuldades logísticas, né, para alguns produtos, né? A gente teve, talvez, alguns produtores trabalhando uma fertilização menor, né, pensando numa otimização de custos, enfim, tem diversos cenários, né? O Brasil, ele de fato é plural. E quando eu pego essa heterogeneidade de todo o cenário, né, do sistema de produção, no número final isso pode ser refletido sim, falar de 5 milhões, 85 milhões realmente faz sentido para a gente, podendo ser menor, sim. Tá? Eu acredito que a safra de soja possa sofrer alguma revisão, pode, talvez um 124 e algum valor após a vírgula, talvez um 123, pode. A gente realmente agora não está com muita pressa dessa revisão de fato, porque tem muito número ainda a se consolidar ao avançar da colheita. O número está bem projetado, foi bem colocado pela GeoResource, até para lembrar, a gente no ano passado fomos dos primeiros, né? A gente até teve uma matéria aí colocando a gente como a consultoria vai contra a expectativa do mercado, ou seja, a gente recebeu até, foi alvo de críticas naquele momento, né? Mas o tempo está aí como com o senhor da razão, né? De fato, ela é menor, não estamos felizes por isso, mas estamos satisfeitos por ter visto isso antes e poder aconselhar os nossos clientes de uma maneira mais dentro da realidade. E todas essas situações, elas ainda podem ter impacto no andamento dos preços, Rafael? Ou o mercado já já abraçou esses números e entende que a oferta é essa, se mudar, muda pouco, e agora vai olhar para o comportamento da demanda e naturalmente para a safra 22-23 dos Estados Unidos? Vamos falar que eu estou preocupado, sim, com o apetite chinês, um apetite do mundo em relação a essa soja. E se eu te disser que o Brasil, mais a Argentina, mais a América Latina como um todo, está perdendo algo em torno aí de 30, 35 milhões de toneladas, 33 talvez, podendo ainda avançar um pouco mais nessas perdas, existe uma relação no quadro de oferta e demanda no lado da perspectiva da gente está trabalhando um consumo doméstico, né, que vai ser atendido. A gente fez uma análise olhando desde 1980 até os dias atuais, quando a gente tem realmente uma produção menor, o quanto isso impacta no consumo doméstico na América Latina como um todo. E basicamente a gente viu que é uma redução muito pequena, né, no consumo doméstico, né? A gente tem os países realmente cuidando de se abastecer e, obviamente, penalizando o outro lado, que seria a exportação, né? Então, a gente vai ter uma redução nessa exportação potencial da América Latina? Sim. Isso quer dizer que o mundo vai consumir menos soja? Talvez na mesma magnitude? Eu acredito que não. Ou seja, alguém vai ter que atender essa demanda. E eu estou falando de um Estados Unidos, para complementar o G3 da soja, né? Brasil, Argentina e Estados Unidos. Sim. Se eu olho para os Estados Unidos, eu estou vendo os Estados Unidos com basicamente 85% da safra vendida, né? Esses 85% ou até mais vendido, pressiona ainda mais o cenário, numa premissa de que eu vou levar que sejam até menos, né, de demanda, talvez 15 milhões de toneladas para lá, né, o quanto isso vai apertar um quadro de oferta e demanda americano. É preocupante. De uma forma geral, isso é preocupante. Tá? Então, o que... Pode... Não, a gente ainda vê um desequilíbrio, né, Rafael? Ele é bastante nítido, um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, né? Sim, eu não diria nenhum desequilíbrio, mas é um reajuste que precisa acontecer diante de uma perspectiva de um estoque mais apertado, né? E, obviamente, o que é o termômetro disso é o preço, tá? Então, eu acho que te respondendo, né, realmente a gente está trabalhando numa premissa de uma oferta menor, uma demanda que pode ser um pouquinho menor, mas ela não vai conseguir encerrar na mesma magnitude da queda dessa oferta. E eu, quando projeto para abril, né, pensando aí em 2022, que seria basicamente
a definição da intenção de plantio americano, eu estou trazendo uma relação de estoque-uso para 51%, ou seja, é a menor estoque-uso do G3 da soja dos últimos 25 anos para esse abril. Meu Deus. O que isso mostra para a gente? Isso mostra para a gente que a gente está num cenário de aperto maior do que o que a gente estava no ano passado, né? E isso, obviamente, vai ser refletido nos preços, vai ser refletido, como vocês já estão vendo. Nós testamos os 16 dólares por bushel na última semana. Isso pode voltar a acontecer e o mercado se consolidar nessa casa dos 16 dólares, ou isso acaba sendo muito retórico, né? Muito místico e praticamente não faz tanta diferença para o produtor que está olhando ainda para os prêmios e para a questão cambial, Rafael? Olha, eu acho que eu vou só te dar um testemunho da minha última participação aqui com vocês, que foi o seguinte, vocês me perguntaram em relação à perspectiva de preço, né? E a gente estava ali nos 14,90, mais ou menos, se eu não me engano, na última vez que eu vim, e vocês me perguntaram, mas até quando vai? Eu falei, olha, eu vou te dar uma opinião, Rafael, não um número AG Resource Brasil, tá? Porque realmente é um tanto complexo a gente falar um número. E aí, naquela época, eu falei, olha, eu acredito que esse preço vai buscar agora, não quer dizer que ele vai ficar nisso, mas ele vai buscar os 15,50. E, Carla, no dia seguinte bateu, Carla, o número de ligações que eu recebi foi complexo. Assim, meu celular não conseguiu realmente atender o número de ligações, até peço desculpa para que eu não consegui atender nesse dia. Mas, então, eu vou me ater a dizer a você, sim, que eu acho que esse patamar é um leve respiro. Ele é um leve respiro para nova precificação e novos patamares de preço, sim. O prêmio aqui está dando uma leve ajustada, sim, porque Chicago precisa disso. Subiu expressivamente, precisou dar um balanço realmente, porque senão chega muito mais caro no porto. A gente teve até um rumor, né, e aí a gente chama de bad rumor, né, de que a gente teve washouts chineses, né, a gente não conseguiu trazer uma confirmação nisso aí, mas ao contrário, talvez uma revenda, né, de um produto já adquirido e aí botar isso disponibilizado, haja visto o incremento desse preço e a valorização do produto possa ter feito algum sentido nesse cenário. Mas para o produtor, para ele entender, e eu acho que essa é a nossa missão, o produtor ele não pode mais brincar num cenário volátil. O dólar, ele realmente vai testar nesse momento esses limites inferiores, para numa movimentação no Fed, obviamente a gente vai ver uma correção desse dólar, tá? Sim. Eu tenho que olhar para essa soja, já olhando para a minha praça, já olhando para a sua fazenda, e avaliar realmente o seu custo e o quanto percentual você está vendido, né? E se isso realmente compare com os últimos anos que você estava vendido, se realmente você não está bem atrás ou bem à frente, né? E se faz realmente sentido estar correndo tanto risco. Se você está pouco vendido. Eu acho que fazer média é o racional, é o mais importante. E realmente o dinheiro que vale é o dinheiro que está no bolso, né? A gente fala numa soja a R$200 na porta da fazenda. Vai chegar? Quando chegar, você vai estar com condições de esperar ele chegar ou você tem conta para pagar primeiro? Então, eu acho que esse é o racional, porque a gente não pode tratar todo mundo por igual. São porteiras diferentes, são realidades diferentes, são cenários diferentes. Rafael, enquanto tudo isso está se desenhando, como é que as coisas estão caminhando aqui no Brasil? A gente vê um produtor ainda reticente em avançar com novos negócios, buscando atender aquilo que já foi comercializado, já foi comprometido, seja com a exportação, seja com a demanda interna, que está muito forte. Mais cedo esse ano. Como é que você vê o mercado brasileiro se desenhando nesse momento diante desse quadro que você acabou de descrever para nós, para Chicago? Eu acho que a gente está vendo uma indústria, um originador, né, pensando no cenário nacional, garantindo realmente o produto, né, competindo, né, tendo uma margem positiva no cenário. Quando eu olho para essa indústria, eu olho com ela com algumas coberturas importantes, principalmente pensando de que se tudo que a gente está falando está se desenhando e tem uma demanda que não vai cair no mundo de uma forma tão expressiva, eu estou falando de uma soja brasileira que tem espaço para estar aí, de repente, julho, agosto, disponível. Depois eu não tenho, em função desse volume, vamos falar de 80, 81 milhões de toneladas exportáveis aí, né? Dentro de uma premissa, num ritmo, né, de exportações, a gente está falando que a gente vai estar entrando num cenário um tanto quanto apertado. E, obviamente, nesse cenário mais apertado, lembrando que o americano ele vendeu muito naquele momento em que a safra brasileira era recorde, né?
Agora ele está reticente também, né, e está esperando, né, e ficou esperando até esses momentos para avançar. Eu olho uma indústria que precisou garantir, né, precisou originar, está, né, ofertando, está tentando puxar o máximo possível para garantir, né, suas operações. Estou vendo, né, por exemplo, sul do Brasil buscando, né, produtos mais ao norte, né, em função de toda a quebra que nós tivemos por lá. Então, assim, eu acho que o brasileiro ele vai, né, se reinventar, obviamente, diante de custo de frete, de impostos e tudo isso, né? Mas a gente já olha como um Brasil embarcando o maior volume semanal desde a segunda semana de outubro, né, que é 1,44 milhão de toneladas foram exportadas, né? Então, no acumulado de 2022, a gente já embarcou 4,15 milhões. É um número que tem uma perspectiva, só começou 20%, 25%, menos de 30% colhido. Vem muita coisa e vem muita volatilidade para frente para o produtor rural estar se preparando. Falando de soja. Falando de milho, se a gente olhar um preço que está aí entre a paridade de importação e paridade de exportação, exportação praticamente inexistente, né, numa perspectiva de importação com preços correlacionados aí num patamar, num PPI de 110, 112, né, ou seja, um preço CPEA ainda bem abaixo, né, e meio lateralizado esperando, né, o que é um safrinha, o avanço do plantio, tentando entender, né, o quanto que a gente vai ter, né, de fato plantado e produtividades aí ao longo do tempo. São algumas semanas aí, a gente fala que 6 a 8 semanas a gente vai estar com uma definição mais dentro realmente de cada um dos preços e as direções, mas a gente não pode ficar esperando, a gestão de risco tem que acontecer hoje. Essa volatilidade tende a chegar aos nossos prêmios também, que já testaram aí algumas baixas desde o início de fevereiro, né, Rafael? A gente tende a ver esses prêmios também bastante voláteis e vão se comportar de acordo também com os interesses de compra e venda e os interesses de venda não só do produtor brasileiro, mas também do produtor americano, ou do produtor sul-americano, mas também do produtor dos Estados Unidos? Acho que esse prêmio ele veio bem antecipado, né, no rally de alta do prêmio, né? Justamente porque a indústria já imaginava, vamos falar desde novembro, que esses números poderiam ser menores. O preço, ali em dezembro, ele normalmente começa a dar uma caída, né? E a gente tem ali 2018, 19, 19, 20, 20, 21, os preços realmente dando uma leve ajustada, uma leve barrigada, que a gente fala, para depois ela voltar realmente a subir, né? Justamente pela perspectiva de que a gente entra um ano aí, janeiro, fevereiro, pessoal que não tem um armazém acaba entregando, a gente tem uma oferta um tanto quanto momentânea, mas maior, e isso acaba trazendo esse leve ajustezinho, né? Mas a gente vê um prêmio antecipando esse movimento e trazendo realmente essa originação, né, de quem conseguiu vender um pouco mais. Quem pôde aproveitar, eu acho que aproveitou prêmios aí, 1,45, né, 145, 130, né, mesmo o prêmio 100 tá bom, é um prêmio excelente, né, diante do que virá. Tem espaço para uma armazenagem? Legal, dá para segurar? Legal, vamos segurar um pedaço dessa sua produção, né, para tentar realmente trazer uma diferença no resultado final dessas médias. Eu acho que é possível. Agora, a gente vai ver, sim, prêmio volátil, principalmente pensando nesse cenário, né, de confirmação dos números, né? Então, quando eu chegar, por exemplo, com a minha safra a 50%, a gente meio que já tendo uma noção, né, de metade dessa safra exato no campo, medido, né, na boca da colheitadeira que a gente fala, né, realmente isso pode movimentar cada vez mais, né? E óbvio, a intenção de plantio americano, como é que vai estar o clima na safra americana, né, o que vem por lá nessa safra, será que a gente vai ter um problema climático na safra norte-americana? É possível, tá? Se isso acontecer, o quanto que pode precificar para cima, é um ano de volatilidade, é um ano total de volatilidade. Eu acho que esse ano, para a soja, a volatilidade aconteceu mais cedo, o milho demorou um pouco mais para começar a se movimentar em Chicago, a gente está começando a ver hoje, né, uma movimentação, a gente deve começar a ver nas próximas 4, 6 semanas aí, pensando em Argentina, principalmente no milho plantado por lá, né, talvez uma movimentação maior ainda, né, no Brasil, aqui no Safrinha, ao longo dessas 4, 6 semanas para frente, a gente vai ver alguns problemas, né, pensando em Centro-Sul, esses problemas vão ser precificados, tanto na commodity quanto nos prêmios, realmente, e a perspectiva de realmente
a gente pensar numa nova safra, 23, né? O custo, a relação de troca, como é que está o produtor. Vamos falar que o produtor ainda pode se dar o luxo de até 23, aí esperar até setembro, mas eu falar de um produtor americano, o produtor americano não tem muito mais tempo para ficar esperando, ou seja, ele tem que pagar necessariamente. E a garantia será que se ele comprou ele vai receber? Já tem uma discussão nos Estados Unidos se realmente isso vai chegar, o glifosato vai chegar, eu tenho Sim. um defensivo, eu tenho, né, um foliar, eu tenho um adubo, eu comprei, mas vai chegar? A gente teve esse mesmo medo aqui. E a pergunta no 23, vai chegar? Era Então, sabido, é um né? cenário tanto quanto incerto. Se tiver uma guerra, e aí? Como é que fica essa movimentação e de produtos para cá? Tem para todo mundo? É complicado. Você sabe, Rafael, enquanto estamos nós aqui conversando e analisando o momento, as coisas estão acontecendo. E eu recebo a informação de que o presidente ucraniano afirmou que o dia do ataque, o dia da invasão à Rússia, o dia do ataque russo à Ucrânia deverá ser na quarta-feira. A NBC News está informando essa notícia. Mas tudo no campo da especulação, da incerteza, e não colocando em xeque também o papel da imprensa, mas e é um meio muito, muito responsável, mas todo dia a situação muda, né? Todo dia a Rússia vai invadir a Ucrânia, todo dia vai faltar soja no Brasil, todo dia vai faltar glifosato nos Estados Unidos, e as confirmações elas vão chegando em tempos em que às vezes o mercado já especulou e quando aquilo se efetiva, o espaço para aquela precificação acaba ficando mais encurtado, né? A gente está na entrevista, até aconteceu exatamente isso aqui. Eu vi, mas obviamente a gente está aqui falando, a prioridade é de vocês, mas eu recebi a ligação aqui da nossa equipe em Chicago, não pude atender, mas eu falei, opa, aconteceu alguma coisa. Né? Se não invadiu, então vai invadir. Deixei meio de lado. Eu não sei, eu não atendi, então não sei, mas eu confirmei realmente, você acabou de falar, eu fui olhar aqui bem rápido, né? Já estamos falando de 130 mil soldados, né, russos. Exato. E realmente o presidente da Ucrânia falando de que dia 16 será o dia da invasão. Como a gente tinha, né, que há 5 dias atrás, há 4 dias atrás, há 3 dias atrás, teria isso, teria aquilo. A gente reza e pede pela diplomacia sempre. Exato. Né? A gente espera que nada disso possa realmente impactar, mas já está impactando. E isso traz também um pouco mais de tensão e volatilidade. Barril de petróleo, a gente está vendo toda a perspectiva aí também de inflação mundial. Você vê, por exemplo, a Índia reduziu a taxa de importação 7,5 para 5, numa perspectiva de ajudar o consumidor, né, a consumir mais, né, a conseguir importar mais. Isso é um tanto quanto favorável. O óleo de palma já chegou na manhã a subir, né, batendo novos preços acima. Então, tudo isso realmente está num momento um tanto quanto complicado. Eu acho que nessa hora o produtor ele precisa sim de um site como Notícias Agrícolas, Cidade Resource, né, e está ouvindo realmente o racional e entendendo de que ele pode sim ter um pouco mais de calma, não precisa estar passando por todo esse calor. Ele tem ferramentas, ele tem formas de estar trabalhando e se defendendo nesses mercados que cada vez mais serão voláteis, as margens serão menores e a profissionalização ela é necessária. Rafael, para a gente caminhar para a conclusão da nossa entrevista, você está em Lucas do Rio Verde, não por acaso, né? Vocês estão fazendo um tour de safra e você está agora, talvez, de onde as notícias mais fresquinhas estão chegando, porque há uma preocupação em diversas partes aí do Centro-Oeste com o excesso de umidade para o andamento da colheita. É isso que você está podendo checar por aí, Rafael? Realmente o produtor mato-grossense está sofrendo com o excesso de chuvas e a colheita está um pouco mais lenta? Carla, a colheita ela avançou bem aqui no estado, né, de uma forma geral. A gente teve muito produtor que aproveitou as semanas para trás que tiveram, né, um pouco de sol e eles acabaram contratando. Historicamente, a gente viu alguns relatos de alguns produtores falando: nossa, meu pai mandou contratar, na época todo mundo falou para quê? Não precisa, e agora faz sentido, né? Então, produtor antenado, né, vendo de fato de que aquela janela era importante para chegar realmente nesse salto aí de colheita. A gente está falando de 60% do estado acima. Agora, da agora para frente, desde Rondonópolis que a gente saiu, né, falando lá do Itiquira, né, em Rondonópolis, até agora Lucas do Rio Verde, a gente pegou bastante problema. 163 fechada, passamos mais de 4 horas com acidente, chuva,
de fato, o produtor com lavouras já prontas, dessecadas e muita chuva em cima, muita área que você vê a colheitadeira parada e o produtor, né, sem ninguém dentro, o operador não está dentro, está fora, esperando o momento para poder avançar, né? E obviamente que na mesma velocidade que essa colheita ela está conseguindo avançar, a gente está vendo o plantio do safrinha, né? Tanto o milho quanto o algodão, a gente viu muita área já semeada, sim, né? Tem áreas que foram bem semeadas ali com bastante tempo, já estamos falando de semeadura de 20 dias, pelo menos. Agora tem áreas recém-plantadas, né? Acredito bem nesse safrinha aqui, pelo Mato Grosso. Agora eu estou bastante preocupado com essa finalização dessa soja. O quanto isso pode trazer de problemas qualitativos, né? E, obviamente, se a gente já teve perdas no sul do Brasil e a indústria querendo buscar aqui em cima, né, eu não posso me dar o luxo de ter muito problema qualitativo. E é o que está se configurando, a gente está vendo muitos lotes aí danificados, com problemas, né, e muitas lavouras ainda sofrendo com bastante chuva, sim. Rafael, quando a gente fala dessa sua preocupação, a gente se refere principalmente a uma perda de qualidade de uma soja que poderia vir muito bem, e isso vai, em volume, talvez não fazer tanta diferença, mas quando a gente fala de qualidade, portanto, de desconto para o produtor ser um dos pontos principais aí de atenção? Com certeza, eu acho que é esse o ponto de atenção, é esse o ponto fundamental. Obviamente que o produtor ele não pode parar a chuva, né? Ao contrário, ele tem que estar otimizado, com capacidade de trabalho efetiva para avançar no campo. A gente está falando de Mato Grosso, mas a gente tem relatos no Goiás mesmo, de algumas áreas, né, que estão atrasadas, né? Eu planto, né? Eu sou produtorzinho, pequenininho, mas... Plantador. Exatamente. Então, a gente já está preocupado com essa relação. Agora, final de fevereiro, eu devo estar iniciando minha colheita e já estamos, né, tentando realmente tomar esse tipo de cuidado para, numa janela, a gente aproveitar o máximo possível. E o produtor realmente ele está, né, dependendo do número vendido dele, né, com esses danos, isso pode pesar um pouco. Imagine um produtor que está com 70%, 80% vendido e agora ele está no final da colheita com muito dano, muita perda, né, muita necessidade de estar realmente entregando mais soja para honrar com aquele contrato dele. Então, o que sobra para ele, por exemplo, pegar essa precificação mais elevada é uma quantidade menor, né? Então, essa gestão também do risco em função do clima também ela é importante e ela precisa estar acontecendo, né? Enfim, é uma empresa a céu aberto, não tem jeito. A gente sempre fala que o produtor ele é o herói, né, da nação também, né? Porque realmente ele está envolvido em diversos cenários de volatilidade, seja dos componentes, seja do clima, seja de uma tensão que não tem nada a ver, entre aspas, né, com o Brasil, mas impacta diretamente por aqui. Então, ele conseguindo enxergar isso com um pouco mais de antecipação, né, e conseguindo fazer uma gestão mais eficiente, pensando em médias, pensando em realmente não especular tanto, pensando em custo de oportunidade, né, mas ele fazer realmente uma gestão, isso pode trazer um pouco mais de tranquilidade no sono desse produtor. Nunca a gestão de risco foi tão importante, né, Rafael? Nunca foi e vai continuar sendo. A partir de agora, não tem jeito. Quem ficar brincando com comercialização... Antigamente, a gente tinha a possibilidade de trabalhar comercialização com mais calma, né? A gente tinha épocas gordas do agronegócio aí pensando na diferença de custo para a receita. Cada vez vai ser mais apertado, cada vez mais volatilidade e cada vez mais demanda, né? Cada vez mais demanda pressiona essa profissionalização. Sem dúvida. Rafael, um prazer receber você aqui. Excelente forma da gente começar a semana, não com informações só de mercado, mas informações colhidas junto do produtor, conferindo as lavouras. Isso é ouro, né, para quem nos acompanha, para a audiência do Notícias Agrícolas. Te agradeço muito mais uma vez. Fico feliz em, né, pela primeira vez poder entrevistá-lo aqui ao vivo no Notícias Agrícolas. Você já esteve aqui, mas espero que a gente possa ainda seguir conversando e conversando mais, tratando desse mercado que é tão complexo, mas que pode dar oportunidades tão incríveis para o Brasil como vem dando já nos últimos anos. Então, mais uma vez, obrigada, bom trabalho para você por aí e assim que quiser, volte que o Notícias Agrícolas está de portas abertas. Queremos sempre, obrigado pelo convite mais uma vez e deixar o recado ao produtor que está aqui pelo Mato Grosso, se estiver por aqui, tiver um tempo, a colheita
né, der um espaço, quiser nos receber, entre em contato com a nossa equipe, a gente está à disposição. Até dia 19 estamos subindo até Peixoto de Azevedo. Então, muita parada no meio do caminho. Maravilha. Se vocês tiverem já o contato do Notícias Agrícolas e quiserem falar conosco, a gente direciona vocês para a equipe da AgResource. Se vocês já têm o contato deles, entrem em contato direto. Rafael, bom trabalho, boa semana, meu amigo. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado, Carla. Boa semana a todos vocês, a toda a equipe. Muito obrigada. Obrigado, um abraço. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Rafael Mandarino, diretor da AgResource conosco, excelente forma da gente concluir esse dia que foi bastante turbulento. Bom, Rafael falou, a gente tem aí alguns pontos importantes para o mercado em Chicago, mercado climático na América do Sul ainda no radar, principalmente a conclusão da safra argentina e o ajuste fino que a gente ainda vai ter na nossa safra aqui no Brasil. Rafael, inclusive, elogiou o trabalho da Conab ao trazer para bem mais perto da realidade o número da nossa safra, que foi de 125 milhões e meio, trazido pela Conab no último dia 10 de fevereiro. Um número bastante alinhado, inclusive, com o número da própria AgResource, que trouxe dias antes um número de 125,04 milhões de toneladas. Por isso, o Rafael fala num ajuste fino para essa safra. Isso sem contar a questão das tensões geopolíticas, do mercado especulativo ou dos fundos investidores que estão ali, né, promovendo, ajudando a promover ao lado das questões fundamentais esse rally das cotações e ao lado de tudo isso, como eu falei, enquanto estávamos eu aqui e Rafael conversando sobre o mercado de hoje, o presidente ucraniano falou dia 16, quarta-feira, dia 16, é o dia do ataque russo. Não lhe informou quem passou essa informação, também puder, não vai sair por aí falando quem falou para ele, mas temos essa informação, portanto, está confirmada pela imprensa internacional. Nossa equipe também está apurando aqui para a gente entender qual vai ser o impacto disso para os mercados a partir de amanhã, porque quando a informação chegou, os mercados já estavam ali concluindo, salvo o petróleo, que está em andamento ainda, então precisamos monitorar. Para o mercado brasileiro, o Rafael reafirma essa volatilidade, mas afirma ainda que em Chicago, o que nós temos com essa baixa de hoje e outras que podem aparecer, é só um fôlego para que o mercado teste de fato patamares um pouco mais elevados, porque temos espaço para isso e um quadro de fundamentos também que refletem essa situação. A gente está falando para a relação de estoque e consumo de soja, que é a mais apertada em 25 anos para esse mês de abril. Então, atenção total, ok? O mercado brasileiro segue volátil, mas com patamares importantes de preços e que dão boas oportunidades para o produtor. Gestão de risco, determinante para que você possa aproveitar essas oportunidades. Vamos ver como ficaram as cotações da soja, do milho e do trigo no fechamento dessa segunda-feira na Bolsa de Chicago. A soja fechou no vermelho, como já dissemos, o março 15 dólares e 70, o maio 15 dólares e 74, o julho 15 dólares e 72, o agosto 15 dólares e 41, perdas de 6,75 a 13 pontos nos principais contratos. Preços do milho agora. O milho fechou positivo, o março 6 dólares e 55, mesmo preço para o maio, o julho 6 dólares e 50, o setembro 6 dólares e 11. As baixas variaram de 3,75 a 5,25 nas posições mais negociadas. Preços do trigo agora. O trigo também fecha em campo positivo, mas de forma um pouco mais contida, né? Temos aí o março 7 dólares e 99, subindo 1,5 ponto, o maio 8 dólares e 5, 1,5 ponto de alta também, o julho 8 dólares e 1, 3 pontos mais 25 de alta, e o setembro 8 dólares e 1, com 3,5 pontos de ganho. No começo do dia, as altas do trigo eram mais intensas e devem, como eu falei, começar a refletir esses novos rumores, esses novos boatos e especulações sobre os conflitos entre Rússia e Ucrânia. Senhoras e senhores, nós ficamos por aqui com este boletim de fechamento do mercado de grãos. Se você está chegando agora, já esse conteúdo vai estar disponível para você na íntegra, para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil, certo? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.